Olá galera, sou eu, o professor Pedro Barreto, mais uma vez aqui no PB pelo Mundo, gravando mais um super haul de dicas aqui sobre a justiça fiscal, aqui em frente à Corte Americana, na cidade de Nova York. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a ideia do mínimo existencial, da capacidade contributiva e do não confisco, beleza? Bom, a gente sabe que para que o Estado seja justo nas tributações que ele faz, ele não pode privilegiar nem pode discriminar os cidadãos, as pessoas jurídicas, quanto da imposição da carga tributária. A gente já viu em vídeos passados que quando o Estado cobra o seu principal tributo, que é o imposto, ele só cobra o imposto das pessoas que têm capacidade contributiva, correto? Não seria justo cobrar imposto de qualquer pessoa, mas sim apenas daquelas que têm capacidade contributiva. Gente, a partir de que momento nasce a capacidade contributiva efetiva de uma pessoa? É comum que encontremos nos compêndios, nos tratados, na nossa melhor doutrina, que a capacidade de contribuir é uma qualidade que as pessoas revelam a partir do momento em que exteriorizam riqueza em volume, em limite, em quantitativo, acima da reserva do mínimo existencial. Ou seja, a capacidade de contribuir sustentando o Estado, a capacidade que uma pessoa tem de contribuir com riqueza sua em prol do erário, ela só nasce para essa pessoa quando essa pessoa pratica fatos reveladores de riqueza em limite superior à reserva do mínimo existencial. Enquanto a gente tem riqueza, capacidade econômica, em quantidade muito diminuta, uma riqueza que por tão pequenina não é capaz de levar-nos a um pleno gozo do mínimo de existência digno, quando a nossa riqueza está atrelada apenas a essa membrana do mínimo existencial, nós não temos capacidade de contribuir para o Estado, de contribuirmos para o Estado. Afinal, ninguém pode dar para o Estado se o preço para dar para o Estado for sacrificar o seu mínimo de existência, a sua dignidade. Daí que a gente diz que o mínimo existencial é um limite para que surja a capacidade contributiva de uma pessoa. Nessa conclusão, a gente enxerga que a capacidade contributiva efetiva só nasce a partir da reserva do mínimo de existência superada. Ou seja, a capacidade contributiva efetiva só nasce a partir de quando se revela a riqueza em limite superior à reserva do mínimo existencial. Esse é o limite mínimo para que uma pessoa possa ter demonstrado capacidade contributiva e assim o Estado seja justo tributando essa pessoa. Ao contrário, o limite máximo é aquele do não confisco, da proibição de confisco. Uma pessoa só tem capacidade de contribuir a partir do momento em que ela revela uma riqueza acima do mínimo de existência, pode dar um pouquinho dessa riqueza sem prejudicar seu mínimo de existência, mas não perderá o direito de continuar a usufruir da riqueza que conquistou. Uma pessoa não pode ser obrigada a entregar toda a riqueza que tem para o Estado. E para pagar o tributo, abrir mão de ter uma empresa, abrir mão de poder usar dignamente sua renda, abrir mão de ter a sua propriedade, seu imóvel, seu veículo, de usufruir da herança que recebeu. Então é vedado ao Estado confiscar. Daí que a gente diz que a capacidade contributiva efetiva, ela trafega entre duas membranas limitadoras. Ela existe acima da reserva do mínimo existencial e abaixo do efeito confiscatório. O Estado pode cobrar o imposto, o Estado pode tributar, mas não pode confiscar. Não pode fazer do ato de tributação um ato por via do qual se extirpe toda a riqueza ostentada pelo contribuinte. Valeu, galera? Então, a justiça fiscal impõe que o Estado só tribute quem tem riqueza acima do mínimo de existência, mas não tome toda a riqueza que a pessoa tem. Cobrar o tributo é impor um dever de solidariedade social, um dever de distribuição da riqueza, mas não um dever de entregar toda a riqueza. Cobrar tributo não é um direito que o Estado tem de eliminar toda a riqueza honestamente conquistada pelas pessoas, mas apenas fazer com que as pessoas que têm riqueza acima do mínimo de existência dividam essa riqueza, entregando parte dela ao Estado. Por isso, em linha de conclusão, a gente diz que o Estado é justo quando ele tributa apenas quem tem riqueza acima do mínimo de existência e não confisca toda a riqueza das pessoas, apenas extirpando uma parcela que permita que as pessoas, com aquilo que sobra, consigam viver e usufruir daquilo que honestamente conquistam. Mais uma dica do PB: justiça fiscal, mínimo existencial, capacidade contributiva e proibição de confisco. Beijo para vocês!